aqui pela Bíblia, falarmos de curas, falarmos de vitórias, falarmos de causas que para o homem era impossível. Eu posso relatar histórias e fatos aqui até amanhã de manhã, mas não é esse o caso. Então eu separei alguns temas para Deus falar no meu e no teu coração essa noite. Nós vamos ver no livro de Marcos, no capítulo 10, nos relata um cego Bartimeu, que a Bíblia nos relata que era filho de Timeu. Igreja, um homem a qual o governo daquela época o concedeu uma capa diferenciada, porque essa capa era para mostrar que ele tinha o direito de pedir esmolas. Aquela capa o dava o direito de ser um pedinte. Ora, nós estamos falando aqui de um pedinte andarilho. A Bíblia não nos relata se ele tinha residência, se ele tinha endereço fixo ou se ele morava na rua. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando ele teve um encontro com o Filho de Deus, Jesus Cristo Todo-Poderoso, ele conquistou o seu milagre. Sabe por que ele conquistou o seu milagre, igreja? Porque ele teve fé, porque ele teve sabedoria para fazer o seu pedido. Mais uma história que muito nos ensina que nós devemos saber pedir, nós devemos saber orar, nós devemos saber falar com Jesus Cristo nas nossas orações. Nós devemos, igreja, sermos decididos ao pedir o nosso milagre para Jesus. Igreja, a Bíblia vai nos dizer que aquele homem estava ali em mais um dia comum da sua vida, e ele percebe um homem que era cego, não enxergava, mas era um homem que era muito esperto, um homem muito sabido. A Bíblia vai nos dizer que quando ele percebe aquele zum, 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 ele começa a perceber que está vindo uma multidão, ele começa a ouvir vozes. A Bíblia vai nos dizer que os primeiros que se aproximam dele, ele para e pergunta: olha, o que está acontecendo? Eu sou cego, eu estou ouvindo que está acontecendo algo diferente, eu estou percebendo que está vindo uma multidão na minha direção. Fala para mim o que está acontecendo, porque eu não consigo enxergar. A Bíblia vai nos dizer que aquelas primeiras pessoas disse para ele: é porque está vindo Nazareno, está vindo aí junto da multidão o Messias, Jesus Cristo, um homem todo-poderoso que cura, que salva e que faz milagres. Aleluia. Bartimeu, já de bate pronto, esperto, sabido, pensou: se está vindo Nazareno na minha direção, se já me avisaram que ele faz milagres, eu vou começar a gritar aqui, eu vou começar a fazer barulho, que é para ele vir ao meu encontro e eu pedir o meu milagre para ele. Eu não vou desistir, eu vou gritar até ele me escutar, porque eu quero o meu milagre. Enquanto eu não conquistar o meu milagre, eu não desisto. Nós devemos aprender com o cego Bartimeu, igreja. Quantas vezes de frente da adversidade nós nos sentimos fracos, nós queremos voltar para trás, nós queremos desistir de frente da adversidade. Igreja, Deus não te chamou para desistir, Deus não te chamou para reclamar, para murmurar. Deus te chamou para levantar a cabeça, Deus te chamou para marchar, Deus te chamou para guerrear na sua presença. Aleluia. E o cego Bartimeu, a Bíblia nos relata que começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai nos dizer, igreja, que de imediato alguns tentou calar, tentou abafar a voz daquele homem. Amém, irmão? A Bíblia vai nos dizer que aquele homem gritando, tentando conquistar a sua vitória, tentaram calá-lo, tentaram abafar a voz daquele homem, começaram a reclamar com ele, dizer para ele: olha, para que esse barulho todo? Para com isso,
Que barulho é esse? Você está nos incomodando. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Na hora que você está clamando, na hora que você está nos pés do Senhor, que você está firme, clamando, rasgando o teu coração, muitas vezes o inimigo vai levantar pessoas para abafar a sua voz, para tentar te desanimar, para tentar fazer você desistir, porque o inimigo sabe que se você incomodar Jesus, você vai conquistar o seu milagre. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E não foi diferente. Nessa história nós vemos um homem que não desistiu. Mesmo com aquela multidão tentando atrapalhá-lo, ele não desistiu, ele perseverou. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus parou e perguntou: quem é esse homem que me chama? E disseram para ele: esse homem é o Bartimeu, filho de Timeu, e ele é cego. A Bíblia vai nos dizer que por muito aquele homem gritar, espernear, não desistiu, insistiu. Jesus manda que tragam ele até a sua presença. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E pela insistência, igreja, quando ele ficou de frente com Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele teve sabedoria, ele foi categórico, ele soube fazer o seu pedido. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele foi inteligente no seu pedido. Eu imagino, igreja, que ele poderia ter pedido cão-guia, ele podia ter pedido riqueza. Caso ele fosse rico, ele poderia ter um empregado agarrado no seu braço, servindo para ser os seus olhos, servindo para ser o seu guia. Ele poderia ter pedido uma bengala mágica, ao qual fazia ele andar pela rua e não cair em buraco, não pisar em nada de errado que o machucasse, que ele não batesse em nenhuma parede. Mas não, igreja, ele teve sabedoria, ele foi sábio na hora de fazer o seu pedido. Quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver, eu quero enxergar. Aleluia. Deus está perguntando nessa noite, igreja, para mim e para você: o que queres que eu te faça? Jesus está passando aqui no nosso meio, igreja. Tenha sabedoria na hora de fazer o seu pedido. Seja sábio, seja categórico, como o cego Bartimeu foi, igreja. Foi sábio ao pedir. Aleluia. E como o tema nos diz, ele conquistou a sua vitória. Sabe por quê, igreja? Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outro tema que eu escolhi para dividir com a igreja nessa noite, mais um grande milagre que a Bíblia nos relata, está em Atos no capítulo 3. A Bíblia vai nos falar de um coxo que estava ali por 40 anos na porta de um templo. A Bíblia vai nos dizer que aquele coxo estava ali pedindo esmolas, mas ele teve um encontro com Deus também. A Bíblia vai nos dizer que quando Pedro chegou diante daquele homem, falou para ele: olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho para você nessa noite é o milagre de Deus para a tua vida. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem, por 40 anos, estava ali aleijado. Eu imagino que ele estava ali no chão, talvez com um copinho, com a sua mão fazendo uma concha, pedindo, vivendo de esmolas, vivendo de moedinhas. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando aquele homem teve um encontro com Deus, com o Espírito Santo que testifica na minha e na tua vida, ele recebeu o seu milagre, ele recebeu a sua cura, ele levantou e andou. A Bíblia vai nos dizer que ele salteou de alegria. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Glória a Deus.
Oh, glória a Deus. Nós vemos outro relato também, o ladrão na cruz. Ali nós vemos claramente, a história nos diz e nos relata que tínhamos ali 3 sendo crucificados, e um deles era um ladrão. Mas nós vemos nos olhos carnais, aos olhos humanos, nós imaginamos que ali para ele não tinha mais jeito. Nós imaginamos ali que o único inocente era Jesus Cristo, que somente Jesus Cristo teria o direito de conhecer a glória de Deus. Mas não, igreja. Aquele homem, a Bíblia nos relata que ele se arrependeu no último minuto e ele pediu para Jesus Cristo ter misericórdia dele, e que quando ele chegasse na glória de Deus, que ele lembrasse dele. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus fala para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Nós vemos também outra história muito conhecida, nada mais, nada menos que a ressurreição de Lázaro. A Bíblia nos relata que quando uma das suas irmãs vai de encontro a Jesus, ela diz que o seu irmão está muito doente e que ele faleceu por uma doença ao qual a Bíblia nos relata que foi uma febre muito forte. E ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse lá, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus fala para ela com convicção, com toda certeza: fique tranquila, porque essa doença não foi para a morte, mas sim para a glória de Deus manifestar nas suas vidas. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus chega até aquela cidade, até aquele sepulcro, ele pergunta: onde Lázaro está? Há quem diga que disseram para Jesus: Senhor, ele já está morto há 4 dias, já está subindo um grande fedor. Mas, igreja, para Deus nada é impossível. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus manda remover aquela pedra. Jesus nem chega a entrar, igreja. Jesus nem chega a colocar a mão naquele morto. A Bíblia vai nos dizer que somente com uma frase Jesus disse: Lázaro, levanta e anda. Aleluia. Para Deus nada é impossível, igreja. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo por esses dias. Eu não sei, igreja, o que você veio buscar aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer uma coisa: você está no lugar certo, na casa do Senhor, nos pés de Jesus Cristo. É aqui que você vai conquistar a sua vitória, igreja. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, as horas já se avançam. Já passou uns minutinhos ali das 9. Eu separei um monte de tema aqui, mas infelizmente tem que parar por aqui. Eu creio que Deus falou aí no coração da igreja. Deus tem sido maravilhoso. Eu louvo e agradeço a Deus. Deus tem nos sustentado, nos mantido de pé. É uma honra para mim estar aqui visitando esse rebanho. Eu já estou nesse ministério há exatos 2 anos e 4 meses. Já estava devendo uma visita para a missionária Lídia, né? Sempre falando: outra hora eu vou, uma hora eu vou, um dia eu vou. Mas em Eclesiastes diz que tudo é no seu tempo, né? Que tudo é determinado pelo tempo de Deus. E Deus quis que fosse assim. Era para mim estar aqui hoje, trazendo a palavra, ao qual Deus colocou no meu coração, para glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Como eu disse no início da minha oportunidade, que eu ia também trazer para a igreja um breve testemunho. Peço perdão para a igreja mais uma vez, as horas já estão se avançando, mas o Senhor colocou no meu coração que eu dividisse com a igreja esse testemunho que aconteceu na minha casa
com a minha família, mais precisamente falando com a minha filha do meio, a Jéssica. Para quem não sabe, eu estou aqui com os meus 3 filhos. O rapazinho aqui de cinza é o meu filho Vinícius, a mocinha de rosa é a Jéssica e a mocinha que está ali no canto de preto é a Júlia. Igreja, nós começamos um propósito na nossa casa de orarmos de madrugada. Mais precisamente falando, eu iniciei. Olha como Deus faz, igreja. Um homem, um vizinho me parou na rua, um inquilino da nossa irmã Lídia, me parou na rua. Há uns dias atrás ele tinha nos visitado, a nossa igreja na sede. Quando ele me parou na rua, ele me disse: olha, eu queria te perguntar uma coisa, me perdoa se eu estiver sendo intrometido, mas eu queria saber se o irmão ora nas madrugadas. Eu respondi para ele: irmão, eu oro sim. Eu não determinei, não decretei um horário, mas eu oro conforme o meu organismo acorda. Tem horas que é 2, tem horas que é 3, tem hora que é 4:30, tem hora que eu não acordo, oro só de manhã. Mas sim, respondendo à pergunta do irmão, eu oro todos os dias. Ele, igreja, um homem que não estava firme nos caminhos, estava somente fazendo visitas na nossa sede, Deus usou para me acordar, para mim descer as madrugadas num propósito de oração e fortalecimento espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E então naquele momento eu falei para ele: irmão, pode contar comigo. Que horas o irmão quer orar? Ele me disse: às 3. E assim nós iniciamos no dia seguinte, na próxima madrugada, começamos a orar toda a madrugada, todos os dias, às 3 da manhã. Isso se iniciou já tem uns 4 meses mais ou menos, e para a honra e glória do Senhor, nós temos honrado o compromisso e orado todas as madrugadas. Igreja, mais ou menos há um mês atrás, estava eu em uma dessas orações da madrugada com toda a minha família. Como eu disse para a igreja, eu iniciei sozinho, mas em uma madrugada eu falei com Deus: Senhor, toca também na minha esposa para ela também querer te buscar. Mas Deus é tão maravilhoso, igreja, tão glorioso, que Ele tocou em toda a minha família. Minha esposa me procurou falando: amor, eu quero orar também com você, me chama. Logo em seguida meus filhos também: olha pai, nós estamos vendo um movimento diferente de madrugada, estamos vendo acendendo luzes, gente transitando, o que está acontecendo? Eu falei: nós estamos orando, filhos, nós estamos buscando a face do Senhor nas 3 da madrugada. E os 3 me disseram, para minha grande alegria: pai, chama a gente também, porque nós também queremos orar. Oh, glória a Deus. E em uma dessas orações, igreja, nós estávamos ali no meu quarto, rodeados na minha cama. Eu, mais especificamente falando, tenho o costume de orar com o rosto no chão, e eles oram ao redor da cama. Naquele dia, assim que se iniciou a oração, eu ouvi um forte estrondo, um barulho no chão, mais ou menos como uma batida assim do meu pé, como eu fiz agora. Eu tomei um susto, levantei, olhei para a minha esquerda, vi a minha filha mais velha, minha esposa, não vi os 2 mais novos. Rapidamente eu fiquei em pé, pensei: eu acredito que o Vinícius ainda estava meio sonolento e caiu. Para minha surpresa, eu me deparei com a minha filha do meio no chão, e eu olhei aquela cena. A princípio eu não me assustei, eu não me preocupei, eu acreditava que ela estivesse brincando. E eu falei para ela: filha, para de brincadeira, porque oração é coisa séria, levanta e vamos orar. Mas para minha surpresa, igreja, quando eu olhei melhor, eu me deparei com a minha filha se envergando, com os braços esticados e com os olhos arregalados de uma forma a qual eu nunca tinha visto. Naquele momento eu comecei a me preocupar, levantei ela, sentei ela na cama,
Comecei a conversar com ela, ela estava meio confusa, não sabia direito o que me dizia, só me falava: pai, eu estou com sono, deixa eu dormir. Ai, igreja, que situação aquela. Só quem passa que sabe. Igreja, eu tenho noções de primeiros socorros. Se um de vocês aqui começar a passar mal aqui agora, eu garanto para vocês, só morre se Deus quiser. Porque se eu estiver perto, eu tenho noção para saber se você está tendo um AVC, se é um infarto. Eu consigo fazer os primeiros socorros até o socorro chegar. Eu consigo perceber se eu devo te socorrer até o hospital ou se eu devo ficar ali tendo os primeiros cuidados até a ambulância chegar até você. E assim eu comecei a avaliar o que estava acontecendo com ela. Ela começou a ficar gelada, ficar branca, tremendo, a boca sem cor, o rosto sem cor, ela gelada. Quando eu fui medir o pulso, ela com o coração fraquinho, e eu comecei a me preocupar. Já estava me preparando para deitar ela no chão, para se caso o coração parar, fazer massagem cardíaca. E Deus falava para mim muito forte no meu coração: volta para a oração, porque eu estou nesse negócio. Aleluia. Ah, igreja, que situação, eu não desejo para ninguém. Naquele momento eu falei: Senhor, deixa eu socorrer a minha filha. E Deus falava: volta para a oração. Igreja, eu nunca rasguei o meu coração na presença de Deus como eu rasguei naquele dia. Eu falei com Deus: Senhor, a minha vida e a vida da minha família está nas tuas mãos. Se o Senhor vai levar a minha filha, Senhor, eu só te peço que o Senhor me dê forças. Me dá força, Senhor, porque vai ser difícil enterrar minha filha com 11 anos. E eu continuei orando, igreja, orando e preocupado, achando que quando eu levantasse daquela oração, a minha filha ia estar sem vida. Mas Deus é maravilhoso, igreja. Quando Deus falou no meu coração: vai orar que eu estou nesse negócio, Ele já sabia o que Ele estava falando. Quando eu levantei daquela oração, eu me deparei com a minha filha já curada, já estava com o corpo quente, a boca já tinha voltado à cor, e a minha esposa já tinha também cessado a oração, estava acariciando a cabeça dela, e eu comecei a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Sabe o que Deus queria com isso, igreja? Deus trabalha da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Quando eu vi minha filha bem, o Espírito Santo de Deus desceu no meu quarto, a presença do Senhor tomou aquele lugar. Deus começou a me usar para falar com a minha filha mais velha. Deus mandava eu dizer para ela: olha, filha, sabe por que aconteceu isso aqui com a sua irmã? Porque eu queria te mostrar o quanto tem uma guerra espiritual ao derredor da sua vida, ao quanto tem uma guerra invisível que ninguém vê. Mas hoje eu quis te mostrar essa guerra. Hoje eu quis te mostrar o quanto Satanás rodeia a sua vida para tragar a sua vida. Como a Bíblia diz, Satanás está ao nosso derredor como um leão procurando a quem tragar. Igreja, foi maravilhoso aquilo. Vocês tinham que ter visto quanto se resplandeceu a glória de Deus naquele lugar. Eu comecei a falar em línguas estranhas. Deus começou a me usar grandemente para falar para minha filha que tinha pessoas falando na orelha dela para ela desviar o caminho da escola, para ela não obedecer o pai e a mãe, para ela desviar do caminho da igreja, para ela começar a se produzir, se cuidar mais, que ela era bonita, que ela tinha que se maquiar, que era para os menininhos começarem a observar ela mais. Mas Deus é tão maravilhoso, grandioso. Glorificado, exaltado seja o nome desse Deus nessa noite. Igreja, naquele dia, os laços que o inimigo estava levantando na vida da minha filha mais velha caiu por terra naquela madrugada. Aleluia. Deus é maravilhoso, igreja. Eu não sei porquê, mas
Deus tocou no meu coração para compartilhar esse testemunho com vocês. Me perdoem mais uma vez, a hora avançou. Me perdoem de coração. A missionária me chamou para pregar. A primeira vez que eu venho, já estouro a hora. Olha que coisa feia. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu costumo falar que eu deixo o Espírito Santo de Deus me guiar, e desde hoje à tarde o Espírito Santo já tinha me falado para compartilhar desse testemunho com a igreja. Eu não sei qual é o motivo, mas Deus sabe de todas as coisas. E geralmente testemunho fortalece também a nossa fé. Amém, igreja? Que Deus possa sim continuar abençoando essa igreja, esse ministério, a vida de cada um que aqui está, a vida do nosso pastor Roberto, da missionária Lídia. Eu louvo e agradeço a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar quero agradecê-los por ter confiado em mim para trazer a palavra nessa noite, e assim eu agradeço a Deus e agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.